Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal CodeIgnite. No vídeo de hoje, nós veremos um novo recurso chamado Database Scalar Function Mapping. Esse recurso, como o nome já sugere, ele nos permite fazer um mapeamento e utilizar uma função escalar criada previamente no nosso banco de dados no nosso contexto da nossa aplicação. Então eu consigo trabalhar de forma muito mais fluida e muito mais fácil, tendo esse mapeamento para dentro da minha aplicação, sem precisar de nenhum tipo de estrutura de consulta que traga esses dados para que eu possa integrar com as minhas consultas do Entity Framework Core. Para entender melhor sobre esse novo recurso, vamos ver um exemplo na prática. Muito bem, pessoal, estamos aqui no Visual Studio Code. Eu já estou aqui com o meu projeto do DB Function Mapping aberto, tá? Eu tenho aqui o meu CSProj, que é o arquivo do projeto, só mostrando que é uma aplicação .NET Core 2.1, do tipo console, e eu tenho um pacote aqui instalado que é do Entity Framework Core.SQL Server, que é o que eu vou utilizar, com uma base local novamente. Então aqui no Program CS eu tenho a minha demo, tá? Essa é um pouquinho mais extensa. Aí eu tenho duas entidades, duas classes aqui para eu trabalhar com os dados, né? Então a primeira é livro, tendo as propriedades livro ID, título, autor, ano de publicação, quantidade de exemplares e uma propriedade de navegação, que é uma coleção, né? De outra classe que eu tenho abaixo, que é a classe livro empréstimo. Então a ideia aqui é mostrar que eu tenho vários livros com uma quantidade de exemplares disponíveis, né? Só que eu tenho uma outra estrutura, que seria esse livro empréstimos, para guardar as informações do que foi feito, né? O que foi emprestado para determinado aluno, o que foi devolvido e assim por diante. Nessa classe livro empréstimo, então eu tenho a livro empréstimo ID, nome aluno, né? Que fez o empréstimo, a data do empréstimo, a data de limite para fazer a devolução, e se foi devolvido tem aqui uma propriedade nullable datetime para indicar a data de devolução, tá? E aí tem uma propriedade também de navegação para livro, caso eu queira navegar estando nesse nível aqui de empréstimo. Ok? Então essas são as minhas duas entidades e agora eu vou mostrar o contexto. Aqui eu tenho então dentro do meu contexto, né, livros context, herdando de DB context, padrão do Entity Framework Core, quando a gente está trabalhando com ele. Aí eu tenho um DB7 para livros, né, para poder interagir com os dados. Tenho o método de configuração, onde eu estou definindo que eu estou utilizando o provider do SQL Server, como eu tinha comentado, e a connection string para a minha base local aqui. Aí eu tenho o meu método de modelagem, né, de criação do modelo das minhas entidades com o meu banco de dados. Então aqui eu estou definindo apenas o relacionamento entre as minhas entidades, que é livro, sendo que livro tem vários empréstimos, né? Então aqui tem modelbuilder.entityLivro, hasMany empréstimos, que é a minha propriedade de navegação para classe livro empréstimo, né? WithOn, que vai apontar para livro, que é a minha propriedade de navegação de livro, que está na classe de livro empréstimo. Então aí ele faz uma relação um para muitos, né? Então tenho um livro que pode ter vários registros de empréstimos. Seguindo aqui, chegamos no recurso que eu vou abordar nesse vídeo, que é o mapeamento de uma função escalar, né? Uma scalar function, que está no meu banco de dados, para utilizar aqui no contexto das minhas consultas, aqui dentro da minha aplicação de maneira fácil. Então, quais que são as obrigatoriedades, qual que é a sintaxe que você precisa escrever para que funcione esse mapeamento? Primeiramente, ele tem que estar aqui dentro do contexto, né? Eu criei dentro do contexto. É um método público, estático, e o tipo de retorno aí vai depender do tipo de retorno da tua função escalar, tá? Então, nesse caso, vai ser um inteiro. Essa minha função,
ela traz quantos exemplares estão disponíveis baseado num livro ID que eu vou passar como parâmetro. Então ela vai fazer simplesmente uma consulta aí nos registros de livros e empréstimos, vendo qual que é a quantidade de exemplares e subtraindo pelos livros que foram emprestados daquele título. Então, basicamente ele retorna um inteiro, o nome dele eu deixei como exemplares disponíveis e o parâmetro é um inteiro chamado livro ID. Então, passo o livro ID e recebo um inteiro como retorno. Perceba que aqui eu estou dentro desse método, eu apenas coloquei um return 0. Esse return 0 está aqui só para não dar erro de sintaxe, tá? Tá vendo que eu tiro ele aqui, ele vai dar erro, obviamente, porque é a estrutura do C#, né? Eu estou definindo que o meu método tem um retorno, ele não está retornando nada. Então, eu tenho que ter um retorno aqui só para passar pelo compilador. Só que a implementação disso aqui não é interessante para esse tipo de mapeamento de function mapping, né? De função escalar. Por quê? Porque como foi feito no Entity Framework Core, ele não precisa ter implementação interna desse método, já que ele vai se ligar com essa função que está lá no banco de dados. Então, para ele saber qual é a função, qual que é o esquema e tudo mais que está lá no meu banco, eu tenho que decorar esse método com uma annotation, tá? Então, essa annotation aqui, ela é dbfunction, abre parênteses, schema, eu falo qual que é o esquema que a minha função tem, né? No caso aqui é dbo, vírgula, function name, eu passo o nome que a minha função tem no banco de dados, tem que ser o nome exato, tá, pessoal? Então, exemplares disponíveis é o nome dessa função. A partir disso, o próprio Entity Framework, através desse novo recurso que foi criado, ele sabe que quando eu chamar esse método exemplares disponíveis, passando um livro ID, ele vai transportar esse parâmetro livro ID lá para a minha função no banco de dados, ele vai executar essa função, vai trazer o retorno através desse método aqui, tá certo? Então, na prática, o retorno dele não vai ser 0, né? A menos que o retorno da função mesmo do banco seja 0. Mas essa implementação interna aqui que tem é só para passar pelo compilador, não quer dizer que vai sempre retornar 0, tá certo? Então a estrutura aqui, a sintaxe tem que ser dessa forma. Beleza, como que a gente vai testar isso então? Primeiramente aqui no método main, eu estou instanciando aqui o meu contexto, né? Estou excluindo a minha database e criando ela novamente, caso eu tenha utilizado em outra demo, então só estou limpando aí a minha base. Eu estou criando aqui em tempo de execução, pessoal, porque aqui no exemplo a minha base de dados ainda não está criada, mas isso vocês podem ter previamente criado no banco de vocês. Então eu estou criando aqui em tempo de execução a minha função. Então só para vocês verem qual que é o código SQL até da minha função, né? Estou dando um create function, né? Parâmetro livro ID é um inteiro, retorna um inteiro também. E aqui ele simplesmente faz o quê? Declara um contador, que é um int, né? E ele faz uma consulta em quantos exemplares esse livro tem por padrão, né? Quando ele foi cadastrado na minha tabela livro, quantos exemplares ele tinha. E ele faz essa quantidade de exemplares subtraindo a quantidade de livros empréstimos, né, da minha tabela livro empréstimo desse determinado livro, cujo a data de devolução está nula, ou seja, ele vai pegar todos os empréstimos que ainda não foram devolvidos, tá? Então, quantidade de exemplares menos os livros que ainda estão emprestados. Então, é isso que a minha função retorna. Beleza. Seguindo aqui, eu tenho já a minha função criada no banco, então eu estou adicionando alguns livros aqui para teste. Então, o primeiro livro aqui é do Eric Evans, Domain Driven Design, ano de publicação 2003, quantidade de exemplares 5.
E aí eu já estou aproveitando e criando alguns empréstimos para esse livro para simular. Então estou criando 2 empréstimos, um para o José da Silva e outro para o Alexandre Alves. Ambos aqui sem estar devolvido ainda, né? Tem uma data limite de devolução, tudo mais, mas não tem a data de devolução. Então eles ainda estão emprestados. Logo, se eu passar por esse livro como parâmetro para minha função, ele vai trazer que os exemplares disponíveis são apenas 3, porque eu tenho 5 exemplares, 2 estão emprestados, então eu tenho 3 disponíveis. O outro livro que eu estou adicionando aqui é do Robert Martin, do Agile Principles, e eu estou fazendo o seguinte, eu tenho 2 exemplares e estou adicionando 2 empréstimos, um para o Marcos Ribeiro, outro para o Fernando Lopes, ambos também sem estarem devolvidos também. Então, nesse caso, a minha função tem que retornar 0, né? Porque eu tenho originalmente 2 exemplares na minha prateleira e emprestei os 2. Aí eu dou um Save Changes para persistir isso aqui no banco. E aqui que está a utilização do da minha função, né? Do meu método que se liga com a minha função. Nessa consulta abaixo. Então eu estou fazendo uma consulta link, tá? Sem expressão lambda nesse caso aqui, um link puro. Então eu estou chamando aqui o meu db.livros, que é o meu db7. Ele vai trazer todos os dados da minha tabela, então portanto os 2 livros, né? E eu estou dando um select new para ele mostrar o meu título do livro e uma propriedade exemplares disponíveis. Essa propriedade exemplares disponíveis, então eu chamo a minha função que está lá no meu contexto. Livros context ponto, né? Eu posso chamar diretamente porque ela é um método estático, né? Então livros context ponto exemplares disponíveis e passo a propriedade de livro ID. Então no fim essa minha consulta aqui vai ter vai retornar um objeto, né? Um objeto anônimo que eu estou criando aqui, que é com o título e exemplares disponíveis. Aí eu faço um for each e só mando imprimir na tela isso aí. Beleza? Isso vai trazer o quê? Vai trazer os 2 livros e a quantidade de exemplares disponíveis que eles têm. Tá certo? Então, independente se tem 1, 2, 0, 3, vai trazer e vai imprimir na tela. A segunda consulta, eu estou também fazendo uma consulta link em db.livros, só que eu estou colocando uma condição nessa consulta agora. Estou utilizando um where aqui, né? Então esse where está falando que livros context ponto exemplares disponíveis, novamente, né, nosso método, passando a propriedade livro ID, e eu estou falando então que esse where exemplares disponíveis tem que ser maior que 0. E aí eu dou um select nesse objeto. Então ele só vai trazer para mim os livros que têm exemplares disponíveis ainda, né? Que não são igual a 0. Então, na teoria, aí ele tem que trazer apenas o livro do Eric Evans, que tem ainda 3 exemplares. O outro que tem 0, ele não deve trazer nesse segundo teste, tá certo? Então, ele apenas imprime isso aí na tela, né, essa consulta, e agora a gente vai executar ela aqui. Então, estou aqui no meu Commander, vou dar um .NET Run. Então, ele trouxe os resultados aqui. A primeira consulta é aquela que trazia todos os livros do meu banco, com o número de exemplares disponíveis de cada livro, respectivamente. Então, eu tenho Domain Driven Design, do Eric Evans, exemplares disponíveis 3. O segundo livro, Agile Principles, exemplares 0. Na segunda consulta, ele só iria trazer os livros, né, os títulos que tivessem exemplares disponíveis, ou seja, maior que 0. Lembrando que, para fazer esse filtro, eu utilizei o meu método através do recurso de Scalar Function Mapping, tá? Então, eu utilizei ele no filtro da minha consulta link. Então, o bacana é que eu posso chamar essa minha função escalar que está no meu banco de dados através desse método e posso integrar ela
com uma consulta link que normalmente eu faço aí utilizando o Entity Framework Core. Então fica muito mais fácil de escrever consultas e de utilizar esses recursos do banco com esse mapeamento. Agora vamos dar uma olhada no nosso banco de dados para ver como que ele ficou, né? Então estou aqui no SQL Server Management Studio, já estou com a minha base local conectada, efcore.demo, que é a nossa base de dados. Tem as duas tabelas aqui, né? Livro e livro empréstimo. E aí tem também uma função aqui, escalar, tá? Então ela está aqui, dbo.exemplares disponíveis. Eu dou um modificar nela aqui para ver o conteúdo. É exatamente o que eu coloquei lá no código, né? Para criar. E aí, para testar, nós vamos rodar diretamente aqui no banco com o livro 1. Lembrando que o livro 1 aqui, vou até mostrar para vocês. O livro 1 é do Eric Evans, tá? O livro ID 1. E o 2 é do Martin. Tá certo? Então, vou dar um zoom aqui. E vou executar essa query com o livro 1. Olha só o resultado, pessoal. O resultado foi 3, tá? Para o livro 1. Exatamente o que nós tivemos como retorno lá no código. E o livro 2, vou dar um execute, é 0. Também exatamente o que nós tínhamos lá. Então esse novo recurso nos ajuda no momento que a gente tem algumas funções escalares aí, precisa utilizar e não quer fazer uso de um outro tipo de consulta, ou fazer um execute command, ou fazer um SQL command, utilizar outras estruturas aí do C#, fazer consultas também, né? Dessa forma, com esse novo recurso, fica muito mais fácil, né? Um mapeamento rápido, utilizando uma estrutura do próprio C#, que é um método aí mapeado, né? E deixando as nossas consultas muito mais legíveis lá na nossa aplicação também. Bom, então esse foi o recurso de Database Scalar Function Mapping. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.